Obrigado, Deus. De tempos em tempos, todos nós nos encontraremos passando por um nível elevado de guerra espiritual. Todos nós nos encontraremos enfrentando batalhas que preferiríamos não enfrentar, e ninguém está isento dos desafios da vida. Todos nós teremos que suportar e resistir a um assalto do inimigo mais cedo ou mais tarde. Mas eu quero lembrar vocês do que a palavra de Deus nos diz sobre as batalhas da vida e sobre a guerra espiritual. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz: porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A tradução amplificada elabora e diz: porque Deus não nos deu um espírito de timidez, covardia ou medo, mas Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de julgamento sadio, habilidades que resultam em uma mente calma e equilibrada e autocontrole. O medo é um espírito. A Bíblia não diz que Deus não nos deu um sentimento ou uma emoção chamada medo, mas sim que Ele não nos deu um espírito de medo. O espírito do medo é um sabotador da sua fé e saqueador da sua crença. O espírito do medo é paralisante. O medo é uma das armas de escolha do diabo por causa de como pode consumir a mente e o coração de uma pessoa. Como filhos de Deus, precisamos saber disso e repreender esse espírito de nossas vidas. Nos recantos mais profundos de nossos corações, precisamos ser convencidos, persuadidos e certos de que Deus nos deu um espírito de amor, poder e uma mente sã. Em nenhum lugar dessa lista diz que Deus nos deu um espírito de medo. Então por que tantos de nós o aceitam em nossas vidas? Por que caímos vítimas dele uma e outra vez? Ore contra o espírito e repreenda-o de sua vida, santos. Há poder no nome de Jesus Cristo, há poder no sangue de Jesus Cristo, e como filhos de Deus, devemos saber disso. Devemos enfrentar o espírito, certificando-nos de que estamos cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. Podemos enfrentar o espírito do medo, certificando-nos de que nossas vidas estão ancoradas na palavra de Deus e em suas promessas. À medida que construímos nossa fé, bloqueamos o espírito do medo. O medo e a fé não se misturam, eles são opostos completos. Portanto, se você tirar apenas uma coisa da minha mensagem hoje, que seja esta: Deus não lhe deu um espírito de medo, Ele lhe deu um espírito de poder, amor e uma mente sã. O medo é um mentiroso. Digo isso porque o medo leva a esquecer tudo que Deus fez. Uma definição de medo diz que o medo é uma falsa evidência que parece real. O medo cria uma nuvem que faz você pensar que está sozinho, cria uma nuvem que o cega para as promessas e a palavra de Deus. E uma forma como o medo se manifesta na sociedade de hoje é na prevalência de transtornos de ansiedade e doenças relacionadas ao estresse. As pessoas estão ansiosas com a segurança de seus empregos, preocupadas com suas situações financeiras, estressadas com seus casamentos ou relacionamentos. E você sabe o que tudo isso faz? Isso conjura o espírito do medo. A Bíblia diz que o medo é um espírito. Agora, as pessoas temem coisas que não podem controlar. É por isso que Jesus nos convida ou nos ordena a não nos preocuparmos. Mateus capítulo 6, versículo 25 nos diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem, quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Jesus continua no versículo 33, dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus nos diz para deixar de lado a ilusão de que somos nós que estamos no controle, porque enquanto não estamos no controle, Deus é soberano, Ele está sempre no controle. Enquanto não conhecemos o futuro, Deus já está no futuro. Enquanto não podemos deixar o passado, Deus já está trabalhando em nosso presente e em nosso futuro. Agora vamos orar. Pai, oro em concordância com todos que estão ouvindo. Recebemos a Tua palavra e não seremos ansiosos. Não teremos corações ansiosos. Não teremos corações em pânico, porque a mão do Deus Altíssimo está sobre nós. O Senhor dos Exércitos nos vigia. O Deus dos séculos é o nosso libertador. E se Deus está conosco, quem pode estar contra nós? Se Deus está conosco, não há espaço para o medo.
Enquanto você, Senhor, estiver conosco e por nós, o medo foi derrotado em nossas vidas. O diabo foi derrotado, e ele não tem poder sobre nós. A força para superar o medo, a ansiedade e a preocupação vem de você, Rei Jesus. Dê-nos a força para permanecer diante da oposição e em um mundo cheio de medo, e declare que Jesus Cristo não nos deu um espírito de medo ou um espírito de timidez ou covardia, mas Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de uma mente sã. O medo é um mentiroso. Digo isso porque o medo leva a esquecer tudo que Deus fez. Uma definição de medo diz que o medo é uma falsa evidência que parece real. O medo cria uma nuvem que faz você pensar que está sozinho, cria uma nuvem que o cega para as promessas e a palavra de Deus. E uma forma como o medo se manifesta na sociedade de hoje é na prevalência de transtornos de ansiedade e doenças relacionadas ao estresse. As pessoas estão ansiosas com a segurança de seus empregos, preocupadas com suas situações financeiras, estressadas com seus casamentos ou relacionamentos. E você sabe o que tudo isso faz? Isso conjura o espírito do medo. A Bíblia diz que o medo é um espírito. Agora, as pessoas temem coisas que não podem controlar. É por isso que Jesus nos convida ou nos ordena a não nos preocuparmos. Mateus capítulo 6, versículo 25 nos diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem, quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Jesus continua no versículo 33, dizendo: Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus nos diz para deixar de lado a ilusão de que somos nós que estamos no controle, porque enquanto não estamos no controle, Deus é soberano, Ele está sempre no controle. Enquanto não conhecemos o futuro, Deus já está no futuro. Enquanto não podemos deixar o passado, Deus já está trabalhando em nosso presente e em nosso futuro. Agora vamos orar. Pai, oro em concordância com todos que estão ouvindo. Recebemos a Tua palavra e não seremos ansiosos. Não teremos corações ansiosos. Não teremos corações em pânico, porque a mão do Deus Altíssimo está sobre nós. O Senhor dos Exércitos nos vigia. O Deus dos séculos é o nosso libertador. E se Deus está conosco, quem pode estar contra nós? Se Deus está conosco, não há espaço para o medo. Enquanto você, Senhor, estiver conosco e por nós, o medo foi derrotado em nossas vidas. O diabo foi derrotado, e ele não tem poder sobre nós. A força para superar o medo, a ansiedade e a preocupação vem de você, Rei Jesus. Dê-nos a força para permanecer diante da oposição e em um mundo cheio de medo, e declare que Jesus Cristo não nos deu um espírito de medo ou um espírito de timidez ou covardia, mas Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de uma mente sã. O medo é um mentiroso. Digo isso porque o medo leva a esquecer tudo que Deus fez. Uma definição de medo diz que o medo é uma falsa evidência que parece real. O medo cria uma nuvem que faz você pensar que está sozinho, cria uma nuvem que o cega para as promessas e a palavra de Deus. E uma forma como o medo se manifesta na sociedade de hoje é na prevalência de transtornos de ansiedade e doenças relacionadas ao estresse. As pessoas estão ansiosas com a segurança de seus empregos, preocupadas com suas situações financeiras, estressadas com seus casamentos ou relacionamentos. E você sabe o que tudo isso faz? Isso conjura o espírito do medo. A Bíblia diz que o medo é um espírito. Agora, as pessoas temem coisas que não podem controlar. É por isso que Jesus nos convida ou nos ordena a não nos preocuparmos. Mateus capítulo 6, versículo 25 nos diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem, quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Jesus continua no versículo 33, dizendo: Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus nos diz para deixar de lado a ilusão de que somos nós que estamos no controle, porque enquanto não estamos no controle, Deus é soberano, Ele está sempre no
Pai, eu agradeço por ouvir esta oração. É no poderoso, inigualável e miraculoso nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém.